desde agora já colocar os seus pedidos de oração. O Daniel está anotando e no final, após a nossa meditação, teremos esse momento de orar e interceder. Um grupo lá de Pelotas, Atalaia, no hino Tua Fidelidade. Enquanto isso, nós vamos relaxando, nos acomodando e nos preparando para esse momento de meditação. Fidelidade, Senhor, é tão grande, não posso eu compreender. Teu amor renova todo o meu ser. Eu quero louvar, te agradecer por tua mão, teu poder. Tua fidelidade, Senhor, é tão grande, não posso eu compreender. Teu amor renova todo o meu ser. Eu quero louvar, te agradecer por tua mão, teu poder. Quero cantar a ti, pois és a razão do meu viver. Quero ser teu Senhor, cada vez mais andar contigo, contigo. Tua fidelidade, Senhor, é tão grande, não posso eu compreender. Teu amor renova todo o meu ser. Eu quero louvar, te agradecer por tua mão. Amigos, amigas, boa noite. Que bom que nós podemos ter esse momento de meditação, esse momento de oração da noite. E assim saúdo todas vocês que estão conosco pelo nosso canal do Facebook, pelo nosso canal do Instagram. É muito bom que podemos ter esse momento de encontro. Não é aquele encontro gostoso de poder dar um abraço, de receber com aperto de mão, mas é um momento de nós nos achegarmos próximos uns dos outros da maneira que nos é permitido, e nós podemos fazer isso, graças a Deus, através das redes sociais também. Enquanto não temos as nossas atividades presenciais retomadas, nós vamos aqui através da internet, através do telefonema, através de uma visita do outro lado do muro, de passar para dar um oi, e nós vamos seguindo a nossa vida. As lições do passado. O tema proposto para a nossa meditação essa noite é as lições do passado. Quais são as lições que vocês aprenderam no passado que fizeram a diferença na vida de vocês? Quais lições que foram inesquecíveis e que são importantes porque ajudaram a formar quem vocês são e ajudaram na sua vida pessoal, profissional, na sua vida familiar? Se alguém se sentir à vontade, eu vou pedir que vocês coloquem aí nos comentários. Olha, a minha lição inesquecível do passado foi quando eu aprendi, talvez num curso, na escola, no trabalho, mas eu tenho certeza que grande parte e as maiores lições que nós aprendemos do passado na nossa vida foram lições que nós tivemos com os nossos pais, com os nossos avós, para quem teve a oportunidade de conviver, com as pessoas mais antigas, com aquelas pessoas que já passaram por tanto perrengue, por tanta situação difícil antes e que podem nos ajudar. Nós, na função de filhos, especialmente quando são crianças, adolescentes, nós não queremos dar ouvido para os nossos pais, porque quem são eles para dizer o que nós temos que fazer, né? Mas eles são aquelas pessoas que talvez não tiveram o maior estudo do mundo, mas são aquelas pessoas que já viveram na pele, como a gente diz, que já passaram por essas situações complicadas e que podem, assim, nos ajudar. Quais são as lições do passado que vocês não esquecem? Eu vou tentar ler aqui. Não vai dar para ler porque o celular está de lado.
pessoal está pedindo orações, fiquem à vontade. Mas fiquem pensando aí, gente, quem se sentir à vontade para compartilhar vai ser uma grande alegria. Eu lembro que nós estamos agora ao vivo, né, domingo à noite, todas as quartas, sextas e domingos nós temos uma live, e essa live de domingo à noite é um momento de meditação e de oração. Logo mais amanhã cedo essa live também vai estar disponível pelo YouTube, para as pessoas que não puderam participar ao vivo aqui, possam participar lá. E eu lembro também que quem não, porventura não conseguir colocar a sua oração, ou se ela passar despercebida e a gente não conseguir ler ela aqui, durante a semana a gente segue nas nossas orações pessoais aqui, colocando todos os pedidos que foram colocados, né? E nós precisamos lembrar também que Deus escuta as nossas orações e Ele assim nos atende. As lições do nosso passado. Para nós meditarmos sobre esse tema, eu quero compartilhar um versículo que é o versículo das senhas diárias de hoje, do Antigo Testamento, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, o verso 7. E eu leio para vocês. Lá diz assim: lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações, perguntem aos seus pais e eles informarão, e aos seus anciãos, e eles lhe dirão. Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações, perguntem aos seus pais e eles informarão, aos anciãos e eles lhes dirão. Quando nós estamos numa situação difícil, complicada, enfrentando pela primeira vez algo que nos surpreendeu, o que nós mais gostaríamos de ter naquele momento é as respostas prontas e imediatas para aquela situação. Mas nós não temos. Quando o episódio é inédito na nossa vida, nós não vamos ter como respondê-lo imediatamente. Então é por isso que a gente precisa pedir ajuda para alguém. Se nós não sabemos se é uma questão de saúde, esse alguém vai ter que ser algum profissional da área. Pode ser médico, pode ser psicólogo, enfim, o profissional que a gente necessita. Se nós estamos com o nosso carro e de repente ele para de funcionar e nós não temos um carro que seja tão simples, nós precisamos de alguém que entenda. Nós vamos ter que ligar para um mecânico de confiança e assim por diante. Para cada problema que surge, nós precisamos entender. E esse é o ponto que eu quero trazer com vocês. As lições do passado, elas nos ajudam a entender como vai ser o nosso futuro. Quais são as respostas para os problemas que nós estamos enfrentando agora, para que a gente possa ter um futuro. Se eu ligar para um mecânico, meu carro pifou, e a pessoa diz assim, olha, eu sou mecânico, mas eu comecei hoje, eu não fiz nenhum curso, eu decidi ser mecânico. Será que ele vai saber consertar o meu carro? Com muita sorte, talvez. Se ele tiver muita sorte, e por uma coincidência muito grande. Mas a pessoa mais indicada para me ajudar com o meu problema, independente de qual ele seja, é alguém que já tenha vivido isso no passado, tenha sofrido esse problema, tenha enfrentado ele e tenha conseguido vencer, passar por essa situação. Nessa pandemia, no momento em que nós estamos passando enquanto famílias, enquanto comunidade, enquanto sociedade, nós estamos muito preocupados em olhar para frente. E a questão que mais está em voga é qual vai ser o novo normal? Como vão ser os cultos na nossa comunidade? Como será que vão acontecer os cultos que ainda não reiniciaram? Como vai ser os nossos grupos? E a escola? E o passeio no parque? E os shoppings quando eles abrirem totalmente? E nós estamos tão preocupados com o futuro que muitas vezes nós não nos damos conta que nós precisamos olhar para a história, para procurar entender nos erros e acertos do passado como nós precisamos, ou o que nós precisamos fazer para sair dessa situação. Vocês podem estar dizendo, mas nós estamos diante de uma pandemia, tem um vírus novo. Muito bem, precisa chegar numa vacina. Mas essa é a questão da medicina que envolve aqui. Mas e com relação à nossa maneira de viver e de nos relacionarmos com esse mundo? Esse tipo de informação nós precisamos buscar com quem já passou e viveu. E eu quero reforçar essa frase. Nós estamos muitas vezes tão preocupados com o futuro que nós esquecemos de olhar para a história para procurar entender como as gerações que já passaram por situações parecidas a essa, elas conseguiram sair.
Na quarta-feira que passou, nós tivemos uma live e contamos com a presença do nosso colega aqui de Curitiba, o pastor Newton Guise, e ele falou basicamente de duas situações bem complicadas que nós vivemos no Brasil, que foram os rompimentos da barragem de Mariana em 2015 e de Brumadinho em janeiro de 2019. E resumindo a mensagem que ele nos trouxe, ele disse que após o rompimento da segunda barragem, com aqueles quase mais de 250 pessoas mortas, mais de 270 pessoas mortas, a igreja começou a entender que ela precisava olhar para a sociedade e se posicionar, não de uma forma política, para brigar com o político, mas de uma forma a ajudar a buscar maneiras de preservar o bem-estar das pessoas que estavam ali. Ele citou o caso de tantas outras represas, né, barreiras que tem lá ainda que podem se romper e a catástrofe tão maior que será. Então, a experiência que eles passaram em Mariana, ela serviu um pouco, mas o que aconteceu com o rompimento da barragem de Brumadinho foi determinante para se entender que, olha, não dá para se viver sem um tipo de política que vá em direção ao povo, aqueles mais sofridos. E isso foi importante. Eu estava pesquisando, quando eu pensei nesse tema, em lições do passado, sempre quando eu penso em catástrofes, eu acho que possivelmente foi a primeira catástrofe que eu consegui entender, ou a primeira situação em termos de mundo que me deu medo, que foi a usina nuclear de Chernobyl, em 1986. Eu tinha, na época, 9 anos, e para mim foi algo muito impactante. Eu lembro de ter medo. Imagina, não tinha essa facilidade de redes sociais, de tantas pessoas compartilhando fotos, imagens, mas aquela notícia de que havia algo muito ruim acontecendo em algum lugar que era literalmente do outro lado do mundo. Aquilo me assustou, e pesquisando para ver o que aconteceu de verdade, ainda hoje eles não conseguem entender ou não conseguem perceber, claro que muitos dados foram abafados, escondidos, a quantidade de pessoas que morreram. Então as fontes dizem que são entre 26 e 100 mil pessoas que morreram em todo o mundo por causa daquele desastre. E nós sabemos o quanto essa questão de usinas nucleares tiveram que ser repensadas e revistas, e os cuidados redobrados para se passar. Queridos, em meio às nossas dúvidas e em meio aos nossos medos e problemas que nós estamos vivendo, eu quero convidar vocês para nós olhar para o passado, para entender que essa pandemia ela é em nível mundial, possivelmente, ou ela é a contemporânea, a maior que existe, mas ela não é a primeira. Isso já aconteceu no passado e as pessoas tiraram lições importantes. E são dessas lições que eu quero convidar vocês a pensar. Que a gente possa imaginar, ou que a gente possa compreender, que por mais difícil que essa situação esteja, existe alguém que está atrás de nós, que tem as respostas para esses problemas e que pode nos ajudar. Vocês podem estar pensando, sim, são médicos que têm anos e anos e trabalham em outras epidemias durante todo o mundo, e é verdade. Historiadores que se detêm a fundo para conseguir compreender por que isso surgiu, para que a gente possa tomar medidas de segurança, né, de higiene, para que isso não aconteça. Isso também é verdade. Mas eu quero lembrar vocês, melhor, que nós cristãos acreditamos que existe um Deus que pode nos ajudar nesse momento. E Ele é um Deus que Ele é anterior a todo e qualquer mal que existiu nessa terra. Quando Deus cria o mundo, Ele cria um mundo perfeito. Os seres humanos, por decisão própria, resolvem sair ou conseguem fazer alguma coisa e são convidados a se retirar daquela perfeição de mundo. E hoje nós vivemos passando de calamidades, de rompimentos de barragens, de atentados, de epidemias, de pandemias. E nós precisamos muitas vezes entender que a resposta para o futuro da humanidade não está num ponto que ainda não chegou, mas sim de nós voltarmos os nossos olhos para a fonte da nossa fé. E é isso que nos difere do resto das pessoas. Nós cristãos, nós temos certeza de que existe um Deus que está olhando por nós. Por isso eu quero ler mais um pouquinho do texto de Deuteronômio, o capítulo que segue, os versículos 11 e 12.
Esses versículos seguem assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estendendo as asas e tomando-os, leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Talvez vocês não tivessem imaginado que as lições do passado seriam de um passado tão distante. Mas esse Deus, que desde o início da história da humanidade vem caminhando com o seu povo, ele não está distante de nós. Ele continua caminhando ao nosso lado, ele continua nos oferecendo uma solução, uma dica, uma ideia, uma sugestão, para que a gente possa, em meio aos problemas do presente, sonhar com o futuro. Porque no passado, Deus já nos conquistou em Cristo Jesus e assim quer seguir caminhando conosco também. Amém? Que Deus possa tranquilizar os nossos corações, que isso não nos faça relaxar com as medidas de segurança, de distanciamento, de higiene, para que nós possamos proteger as nossas famílias e as pessoas com as quais nós convivemos, precisamos ir ao mercado, no nosso trabalho, mas que Deus possa nos dar um coração calmo e tranquilo, que nos faça compreender que o problema é grande, mas Ele tem a saída para isso também nas suas mãos. Que isso nos sirva como elemento de confiança. Amém? Quero ainda dizer, se alguém tem mais um motivo de oração para trazer, pode colocar, o Daniel vai anotar rapidamente e trazer aqui. Enquanto isso, eu quero fazer o nosso intervalo comercial, trazer os avisos da semana. Na quarta-feira, nós teremos uma live, de novo vai ser uma live especial, um pouquinho diferente. Ela não vai ser apenas pelo Instagram, aliás, ela não vai ser pelo Instagram, como normalmente acontece. Desculpem. Mas a nossa live de quarta, nós vamos seguir retomando o tema sobre aquela série Nada Ortodoxa, que nós pedimos que a comunidade, quem quisesse, assistisse. E na semana anterior, o professor e pastor Rudolf von Sinner esteve conosco aqui. Quarta-feira que vem, de novo às 20 horas, ele estará conosco, uma horinha de live para nós podermos seguir as conversas. Aquelas duas questões que ele trouxe, e se alguém tiver mais alguma questão para trazer, pode fazê-lo também. Quarta-feira, 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto. E no sábado, nós temos um evento especial aqui na Bom Pastor. Nós faremos um drive-thru de feijoada. Feijoada para vender, ao custo de R$35. Essa porção serve 2 pessoas tranquilamente. E todo o valor arrecadado com esta feijoada vai ser destinado à campanha de missão Vai e Vem da ESLB. Os nossos membros aqui da Bom Pastor sabem que nós temos por costume, por hábito, fazer essa arrecadação para Vai e Vem na nossa festa de ação de graças, no primeiro domingo de julho. Como nós não tivemos a festa esse ano, nós precisamos então fazer algo diferente e optamos por fazer essa feijoada. Já teve a venda de cucas há 2 semanas atrás, que conseguimos um montante de quase R$800, e agora com a feijoada nós esperamos alcançar o valor que é em torno de R$2.500, que é a nossa parte da campanha Vai e Vem. É uma campanha importantíssima, a nossa igreja precisa fazer missão em nível nacional e ela tem apoiado tantos projetos e iniciativas que são necessários. As nossas comunidades, todo mundo sabe, nós pagamos os dízimos, que é para manter a nossa estrutura como um todo, mas nós precisamos de campanhas extras para alcançar comunidades distantes, comunidades em formação. Por isso, nós queremos que essa campanha continue sendo uma bênção para a nossa ESLB e que maneira melhor de nós podermos ajudar que nós teríamos do que também podendo contribuir através desse drive-thru de feijoada. Leva de brinde uma feijoada ao valor de R$35. Também vai ter strudel para vender ao preço de R$15 a bandeja e por aí nós seguimos. Sábado que vem o convite vai estar disponível nas nossas redes sociais. Peço para o Daniel trazer os pedidos de oração, ele está terminando de anotar. Domingo nós também teremos tem o culto do sino do Paranapanema, que sempre é colocado no ar às 10 horas,
E no domingo nós ainda vamos ver o horário, talvez às 11 horas ou no começo da tarde, nós vamos dispor uma celebração aqui da comunidade Bom Pastor em homenagem aos nossos papais. Por isso, eu quero desde já pedir para vocês, filhos, que mandem fotos de vocês com seus pais. Mandem para o e-mail da comunidade, pode mandar para o meu WhatsApp, pode mandar de qualquer outra forma digital. Só tenho certeza que eu tenha recebido deles, dos nossos pais que estão presentes, dos nossos pais que estão distantes. Também podemos trazer à memória os nossos pais que já não vivem conosco, os pais das nossas famílias. E assim, obrigado Daniel, assim nós queremos ter esse momento de celebração. Ele não vai ser ao vivo, vai ser gravado, por isso que nós pedimos fotos com o nome dos filhos e do papai presente até quinta-feira, tá bom? Os nossos pedidos de oração, gente, para essa noite. A Helga lembra do aniversário do Dudu hoje, do filho dela hoje, né, do Dudu, e da Beatriz na terça. A Herta agradece pela saúde da família. O José Rubens pede oração pelas pessoas enlutadas. A Helena pela Nilza com Covid, por toda a família Landgraf. O Sigmar, oração pela família do Henry. A Marise da Celar pela família. A Rosema pela Laura, que está com Covid. A Lisle pede orações pela Sistel e por um funcionário que se acidentou. Todos os pedidos que foram aqui. Como eu disse, se algum pedido passou em branco, nós pedimos desculpas, mas a gente vai trazer ele em oração para vocês também. Durante essa semana a gente vai lembrar deles em oração. Então eu peço que vocês possam ter um momento de se aquietar, de silêncio nas suas casas, e assim nós queremos orar. Querido e amado Pai, nós te rendemos graças e louvores por esse dia de vida. Te agradecemos por mais esse domingo, esse lindo dia de sol que tivemos aqui na cidade de Curitiba. Um dia que nós podemos nos aquecer um pouco em meio ao nosso inverno. Um dia em que nós podemos nos lembrar que a tua luz, ela brilha, ela resplandece sobre nossas vidas. E mesmo que estejamos vivendo em momentos de escuridão, por causa das dúvidas, podemos ter certeza de que tu estás conosco. Podemos, se não te enxergar, mas com certeza ouvir a tua voz e segui-la em segurança. Nesse momento nós queremos, com alegria nos nossos corações, apresentar todos esses motivos de oração que foram colocados aqui, por essas pessoas, por essas situações. Tudo isso nós elevamos a Ti na confiança de que Tu nos escuta, na confiança de que Tu nos atende de acordo com a Tua santa vontade, na certeza de que Tu não és um Deus surdo, mas um Deus vivo, presente nas nossas vidas. Pai, quando nós não sabemos o que fazer no dia de hoje, por causa dos problemas que nos cercam, quando o nosso futuro parece comprometido, dá-nos a sabedoria de olharmos para o passado, para as pessoas mais antigas da nossa família, com as quais nós convivemos, para as pessoas que já passaram por tantas dificuldades e assim têm essa sabedoria, esse conhecimento, mas acima de tudo, dá-nos um coração humilde, capaz e disposto a buscar na Tua palavra uma luz, um caminho para as nossas vidas. Escuta, Senhor, a oração que está dentro dos nossos corações, que agora em silêncio nós também queremos elevar a Ti. Guarda-nos em descanso seguro nessa noite e se conosco nessa semana. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu não sei se todos que estão aqui são de Curitiba, mas os que estão, eu peço que vocês possam, após essa live, se ainda não viram, abrir a janela, dar uma espiada na rua, procurem a lua, não vai ser difícil de achar ela está linda, ainda não é lua cheia, mas ela está linda, está grande. E a lua é um grato exemplo de que Deus continua caminhando conosco em meio à escuridão que nos cerca. A lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Pode ser também, assim como uma metáfora, um significado que a luz de Cristo, né, a luz de Deus na nossa vida, embora ela não pareça estar presente na sua plenitude, como um sol brilhante e radiante, mas ela muitas vezes se coloca como uma pequena lua no céu que nos ajuda a perceber que Ele não esqueceu de nós e que Ele está esperando para nos guiar, para nos ajudar e para caminhar conosco.
Queridos irmãos e irmãs, tenham uma abençoada noite de descanso, uma abençoada semana e vamos nos falando através das nossas redes sociais. Amém? Abençoado descanso para vocês.